Maria Rocha contribui com o programa, trazendo a sua participação como nossa convidada e respondendo às dúvidas solicitadas por telespectadora e telespectador. Doutora Silvia, os problemas da fala, vamos lá, nós temos algumas perguntas para você aqui de algumas senhoras mães. Boa tarde. Boa tarde, Mafalda. Será um prazer imenso respondê-las. Uma mãe, ela está bastante preocupada, pois a sua filha cursa o primeiro ano e não consegue ler letra manuscrita. Ela quer saber qual seria a sua orientação como fonoaudióloga. Ela deve continuar cursando o primeiro ano e ser reprovada? A princípio, já gostaria de ressaltar a essa mãe que jamais use a palavra reprovada. Nas primeiras experiências escolares, jamais a mãe pode proporcionar ao filho uma reprovação. E sim, ela tem que ajudar esse filho a sanar essa dificuldade. Quanto ao que a mãe se referiu, temos que nos deter a que tipo de método de alfabetização que essa criança está sendo utilizado. Porque às vezes a criança tem um potencial elevadíssimo, um QI enorme, só que de repente ela se depara com um método de alfabetização que não se adequa com a personalidade dessa criança. Então não há uma identificação do aprendizado com o ser total. Então temos que descobrir se essa criança realmente está com dificuldade em receber a mensagem, receber ou se identificar com o método de alfabetização. Gostaria de ressaltar à mãe que a dificuldade em ler a letra manuscrita e as letras de forma é porque essa criança está sendo usada às vezes muito o apoio de revistas em quadrinhos, às vezes de palavras já feitas que a professora traz junto, já batida à máquina e que são ampliadas e de repente a criança só automatiza através da estimulação visual aquela figura que está vendo. Então não está detendo aquilo que está sendo feito também na parte de giz no quadro e na parte psicomotora com a criança, de caligrafia. Olha, a outra ela questiona o seguinte: o seu filho é deficiente auditivo com perda leve de audição, tanto é que nem usa aparelho. Está no segundo ano, mas troca as seguintes letras: P, B, T e o D. P de pato, B de bom, T de tatu e D de dado. Ela quer saber o que ela deve fazer, porque ela já tentou e persiste ainda na troca. Esse tipo de troca já é característico de uma perda auditiva leve, porque a troca do surdo e do sonoro, vice-versa também, que ocorre na parte de caligrafia, na parte manuscrita. Essas crianças geralmente têm que ter um apoio na parte de discriminação auditiva. Quando vão ser iniciados a correção desses grafemas, inicie de uma vez só. Se é P, é P. Faça na parte de audibilização, ditado, caligrafia, cópia, só esse fonema. Depois coloca o P, depois o B. Aí trabalha toda essa parte com o B. Aí associa-se os dois sons. Jamais me inicia a correção com essa criança com o P e o B junto, pois a criança aí não conseguirá distinguir o ponto articulatório e a parte auditiva, como que o seu som é junto com os demais vogais. Então esse trabalho tem que ser iniciado a princípio só com discriminação auditiva. Como? A criança de costa começa a utilizar o som só, puc, puc, e depois que você vai associar com as vogais, pá, pé, pi, pó, pu. Aí parte para a criança com ditado e depois a parte de cópias. Essa criança tem que estar sempre atenta nos primeiros lugares nas salas de aula. A professora tem que se deter exclusivamente com posturas labiais para que a criança venha a ter também a parte visual de apoio. A maneira em que as pessoas estão falando, eles também estão usando o ponto auditivo. Então essa criança sanará essa dificuldade a partir do momento que seus educadores e sua família também estejam cientes da dificuldade dele de identificar o som. Olha, esta senhora, ela faz uma pergunta e eu não posso deixar de fazer porque ela está assistindo o programa. O seu bebê tem 3 meses e é portador da síndrome de Down. Ela quer saber o seguinte: o que ela poderá fazer para que esta criança tenha uma fala normal? A princípio, essa mãe, nós temos que fazer todo um
período que a mãe venha saber o que é a síndrome de Down. É uma síndrome em que a criança, a nível fonoaudiológico, terá um retardo de desenvolvimento de linguagem. É o mongoloide, né? Sim, terá um retardo de desenvolvimento de linguagem. Essa criança tem 3 tipos: os treináveis, os educáveis. Então, são crianças em que você, a partir do momento que você faz uma atividade, você consegue repeti-las várias vezes, essa criança automatiza essa atividade. Ela não tem a capacidade de inventar outra em cima daquela que você deu. Então, o seu padrão será todo mundo que você vai mostrar ao seu filho. Então, inicie com a estimulação precoce, que a gente diz, desde descobrir o mundo, descobrir os sons, bateu a porta, mostre a porta, diga a porta, vire a criança, identifique o som com essa criança, realize também exercícios com a criança de respiração, porque essas crianças têm dificuldade de respiração, por isso que essas partes abdominais das crianças tornam-se, com o passar do tempo, avantajadas, maiores. Então, são crianças que necessitam de todo um aprendizado. A mãe é a peça fundamental. Depois que a mãe está ciente de toda essa síndrome, que a fonoaudióloga, o fisioterapeuta, a psicóloga vão atuar. A gente coloca como um trabalho de reabilitação com essa criança, 90% é uma mãe, pois ela que vai dar todo um padrão do mundo, não é a fono mostrando, isso é uma casa, isso é um microfone que essa criança vai aprender. Não, é com o carinho da mãe que a síndrome de Down, as crianças realmente conseguem utilizar um potencial e desenvolver na vida, numa comunidade, um trabalho e serem úteis a todos aqueles que sabem compreendê-los também. Então, a síndrome de Down é aquela criança em que o mundo todo terá que se verter a ela e torná-la treinável a tudo que ela tem que aprender. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada pela contribuição que você traz ao programa. Foi um prazer imenso. E a esta mãe que eu acabei de responder, tornarei ser disponível a ela em qualquer horário para ajudá-la a compreender melhor que um filho com a síndrome de Down, às vezes é um presente que a gente recebe de mostrar o que é uma mãe para uma comunidade. Obrigada. Olha, gostei dessa colocação que você fez. Entre em contato com a doutora Silvia, tá? É uma pessoa assim muito querida e que não mede esforços, inclusive, para estar junto com as pessoas e orientar da melhor forma possível. A doutora Silvia vai levar de presente do programa hoje, Nissin qualidade miojo, lamen, um macarrão que é preparado com 3 minutinhos com sabor natural. São 5 sabores que a gente gostaria de falar que nós estamos sem energia elétrica.